today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nas videoaulas anteriores eu defini com vocês o que é um movimento uniformemente variado, né? Defini com vocês os tipos de movimento, as características de um movimento uniformemente variado e falei com vocês a respeito da nossa primeira equação do movimento uniformemente variado, né? Que é a equação do vô e da avó. Nessa videoaula aqui eu quero definir com vocês a nossa segunda equação do movimento uniformemente variado, que é a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, a função horária dos espaços do move, beleza? Por que eu estou deixando bem especificado que é do move? Porque o movimento uniforme também tem uma função horária, que é a equação do sorvete, tá? Nessa videoaula aqui, o que eu quero fazer? Eu quero demonstrar com vocês a função horária dos espaços do move, beleza? Então, para a gente fazer essa demonstração, eu vou partir de um gráfico da velocidade em função do tempo, que a gente sabe que ele tem uma característica bem específica, beleza? Então aqui eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, beleza? Deixa eu só ver a caneta aqui, não, beleza. Tá? Então vamos partir aqui. Primeira coisa, quando eu olho um gráfico da velocidade em função do tempo, vamos partir da seguinte ideia de que esse gráfico é um gráfico cuja velocidade está aumentando com o decorrer do tempo, ou seja, um gráfico com aceleração positiva. Beleza? Então, se o meu gráfico é um gráfico com aceleração positiva, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai ser uma linha reta crescente. Então, aqui eu tenho uma linha reta crescente com o decorrer do tempo. Beleza? O que isso aqui significa? Significa dizer o seguinte, que à medida que o tempo está passando, o que está acontecendo com a minha velocidade? Ela está aumentando. Então, aqui esse objeto ele vai ter uma velocidade v, certo? E ele vai ter partido inicial do movimento em t0 com a velocidade inicial v0 qualquer. Certo ou não? A gente sabe o seguinte, que quando eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, se eu calculo a área do gráfico, o que eu estou encontrando? O que eu encontro? A gente sabe que calculando a área do gráfico, eu estou determinando o deslocamento escalar do móvel. Então, eu posso dizer que a área desse gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Beleza? Ou seja, o meu deslocamento ele vai ser igual ao quê? Qual figura geométrica que é essa? Isso é um trapézio. Ele é igual à área do trapézio. Beleza? Então, posso dizer o seguinte, que ΔS é igual a quem? A base maior mais a base menor vezes a altura, isso aqui tudo dividido por quanto? Por 2. Ou seja, trocando aqui as letras, então vai ficar ΔS é igual a quem? Base maior. Quem que é a minha base maior? É V. Mais a minha base menor. Quem que é a minha base menor? É VO. Vezes a altura. O que representa a minha altura? É o intervalo de tempo T aqui. Eu não coloquei aqui. É o intervalo de tempo T. Vezes T dividido por 2. Certo? Então essa aqui é a nossa primeira equação, que a gente vai usar para demonstrar a função horária dos espaços, que é a nossa equação do sorvetão. Beleza? A gente sabe que esse gráfico aqui ele é representado pela função horária da velocidade. Qual que é a função horária da velocidade? A função horária da velocidade ela é igual a V, que é igual a VO, mais AT, para esse gráfico. Vou chamar isso aqui de equação 2. O que eu vou fazer agora? V é igual a VO mais AT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Beleza? Então, no lugar de V, na primeira equação, o que eu vou colocar? VO mais AT. Então, vai ficar, ó, ΔS é igual. No lugar de V, o que eu vou fazer? Eu vou colocar VO mais AT. Então, é VO mais AT mais VO, que é esse VO aqui, e isso aqui tudo vezes T. Isso aqui tudo dividido por 2. Beleza? O que eu fiz? Simplesmente substituí a minha segunda equação na minha primeira equação. No lugar de V na minha primeira equação, eu coloquei VO mais AT. Então, ou seja, resolvendo isso aqui, vai ficar T. ΔS é igual VO, vou fazer uma multiplicação aqui, a propriedade distributiva da multiplicação, também vai ficar T vezes VO, VOT, mais AT vezes T,
AT ao quadrado, mais VO vezes T, VOT. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual VOT mais VOT dá 2 VOT mais AT ao quadrado. E vou dividir isso aqui tudo por 2. Então, ou seja, isso aqui vai ser dividido por 2 e isso aqui vai ser dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual, corto 2 com 2, VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Beleza? O que é ΔS? ΔS é a variação de espaço, ou seja, é S menos SO, que é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Passo o SO para cá, ele vai passar positivo, então vai ficar S é igual a SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então essa é a nossa equação, a nossa função horária dos espaços no movimento uniformemente variado, que a gente está acostumado a chamar de quê? De equação do sorvetão. Beleza? Onde o S representa a posição final, o SO representa a posição inicial, o VO representa a velocidade inicial, o T representa o tempo e a A representa a aceleração. Agora, olha aqui, da mesma forma que eu tenho no movimento, na primeira equação, na função horária dos espaços, incógnitas que são constantes, aqui eu vou ter também incógnitas que são constantes e incógnitas que são variáveis. Então, o que eu tenho aqui como sendo constante? Veja bem, quando eu olho para essa equação, eu tenho que ser capaz de dizer o seguinte, ó, SO, VO e A são grandezas o quê? São constantes. O que significa dizer que são constantes? Isso aqui nunca vai mudar. Como o meu movimento é um movimento uniformemente variado, a aceleração tem que ser constante. A velocidade inicial é constante, que quando se inicia o movimento, e a posição inicial também vai ser constante. Então, quando eu olho para essa equação, SO, VO e A são constantes. S e T são variáveis. Então, S e T são grandezas o quê? Variáveis. Beleza? O que significa dizer que são grandezas variáveis? Significa dizer que à medida que um passar, o outro também vai passar. Ou seja, a minha posição final do móvel, ela vai variar de acordo com o tempo. À medida que o tempo for passando, o que vai acontecendo com a minha posição final? Ela vai mudando. Beleza? Então, quando eu olho para essa equação, para a função horária dos espaços, o que essa função horária está me falando? Ela é uma função que me permite determinar o passado, o presente e o futuro do movimento, sempre levando em consideração que SO, VO e A são constantes e que S e T são variáveis. O que isso significa? Que à medida que o tempo for passando, S também vai passando, também vai mudando. Beleza? Certo? Tá? Então essa é a nossa função horária dos espaços, movimento uniformemente variado, que é a nossa segunda equação do movimento uniformemente variado, que é a equação do sorvetão. Então agora nós já conhecemos duas equações para o movimento uniformemente variado. A primeira equação é a função horária da velocidade, do movimento no move, e a segunda equação é a equação do sorvetão, do move. Beleza? Certo? Agora vou definir com vocês agora um diagrama que pode ser representado por essa equação. Tá? Então, como essa equação é uma equação de segundo grau, eu posso fazer um gráfico, um diagrama para essa função. Que nesse caso, como é uma função de segundo grau, vai ser uma parábola e eu vou mostrar para vocês na próxima videoaula. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.